Nós temos estudado nas manhãs sobre um pacto de membresia que a gente estuda na classe de novos membros. E a gente estuda no finalzinho ali, nós chamamos de pacto de membresia, algo que nós esperamos que quem é da Lindóia se comprometa, e a gente pensa que são 4 atitudes que nós esperamos de cada membro da igreja. E isso tem norteado as nossas últimas falas. E a primeira nós já estudamos, então nós não vamos usar as 4 hoje, né? Nós vamos estudar uma delas, mas nós já estudamos essa primeira aqui, ó, que é proteger a comunhão da nossa igreja. A gente espera isso de cada um de nós aqui, de cada um. Como que nós fazemos isso? Agindo em amor com os outros, pedindo perdão e perdoando, recusando a maledicência, ou seja, a fofoca, a gente foge disso, e seguindo os líderes. Então, como que eu protejo a comunhão da minha igreja? Dando esses 4 passos aí. Mas tem uma outra atitude que a gente espera de cada membro, que é promover o crescimento da nossa igreja. Como que nós promovemos o crescimento da nossa igreja? Orando pelo seu crescimento. E aí eu já faço essa pergunta a você: você tem orado pelo crescimento da nossa igreja? Segundo passo que a gente pensa ali é pedir, convidando os não crentes para virem à igreja. A ideia é nós convidar os nossos amigos e falar: olha, vamos lá, vamos ter um tempo juntos, vamos para a célula, vamos para o PG, vamos participar ali do nosso encontro de mulheres, de homens, de adolescentes, jovens. Convidar. Receber com carinho aqueles que estão visitando, aqueles que estão chegando. Então nós temos essa atitude de carinho e discipulando. E nós temos falado bastante sobre discipulado e penso que nós vamos falar ainda mais sobre essa temática. Inclusive hoje na EBD a gente teve uma aula muito boa sobre essa temática, porque nós pensamos que esses 2 passos, essas 2 atitudes, promover o crescimento da igreja e proteger a comunhão da nossa igreja, todos precisam fazer isso. Mas hoje eu quero falar da terceira atitude que nós esperamos de cada um da igreja, que é servir em um ministério de nossa igreja. Aí já lhe faço essa pergunta: qual é o ministério que você tem servido na igreja? Talvez precisa pensar um pouco o que é servir em um ministério da igreja. Como posso servir o ministério da igreja? Estou disposto a servir o ministério de nossa igreja? São algumas perguntas que talvez nos ajudem aí a entender um pouquinho melhor sobre isso. Eu quero ler com vocês o texto de Romanos 12. Romanos 12 é um dos textos que traz a lista de dons, mas apenas para nortear um pouquinho, pensar sobre essa ideia de ministério, eu penso que é legal a gente ler esse texto, que ele diz assim, ó: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Eu trouxe esse texto para a gente olhar as diferenças de possibilidades que alguém pode trabalhar e servir na igreja, no ministério. Você já parou para pensar aí qual é a área na igreja onde você pode atuar? Talvez você diga assim: pastor, mas o que eu gosto de fazer, aquilo que eu me sinto capacitado, inclinado a fazer, será que dá para fazer na igreja? Pastor, eu queria tanto, pastor, trabalhar com a língua inglesa. E eu gostaria de dar aula em inglês. Será que a gente não consegue, não pode ser essa área? Quem sabe a gente monta aí uma EBD em inglês? Ou quem sabe uma EBD em espanhol? Ou quem sabe uma EBD em ucraniano? Quem aí fala ucraniano? Só a Ana lá em cima. Não, ela não fala não. Quem sabe, dependendo, a gente pode fazer algo. Talvez você diga assim: olha, talvez a gente possa começar
Uma outra possibilidade, eu lembro que na igreja, uma época a gente começou a distribuir sopão, lá na 15 de novembro. E eu lembro que alguém trouxe essa ideia, olha pastor, a gente podia começar a fazer sopão e levar. E um grupo começou a fazer. E de madrugada, acho que era nas sextas-feiras, nós íamos lá para 15 de novembro e distribuir sopão. Mas eu faço essa pergunta não, nessa constatação de como nós podemos servir o ministério da nossa igreja. Primeiro passo, nós precisamos descobrir nossos dons e talentos. O texto diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Como eu posso servir no ministério da nossa igreja? Descobrindo qual é o meu dom. Porque se eu tenho esse dom, eu tenho um dom, como eu vou fazer isso? E a pergunta é essa: qual é o seu dom? Você já sabe qual é o seu dom? Quais são os seus dons? O pessoal que está na classe de novos membros, a gente sempre manda para eles um arquivo de teste de dons. E é muito legal quando a gente conversa sobre isso. Um tempo atrás a gente fez com a igreja toda. Foi muito legal quando a gente fez. E eu lembro que um jovem deu o dom de celibato. Foi muito legal. Para a tristeza de algumas meninas. Eu lembro disso. Deu o dom de celibato. E dom de celibato é o dom, uma capacitação especial de Deus para não casar. E aquela pessoa estava bem feliz com esse dom. Ela falou assim: pastor, é isso mesmo. Eu tenho, porque quem tem dom de celibato não é quem não conseguiu casar. Porque às vezes a pessoa queria muito e não casou. É diferente. Dom é uma capacitação especial. Tem um outro dom, por exemplo, de pobreza voluntária, segundo Peter Wagner. Pobreza voluntária não é porque você é pobre que você diz: eu tenho esse dom, eu sou o dom da pobreza, esse é o meu. Obrigado, Senhor. Não. É uma capacitação especial, onde a pessoa vai viver numa condição, onde ela vai inclusive dar os seus bens e vai viver numa situação onde a pobreza dela é voluntária para algo específico de Deus. É muito comum acontecer isso? Nem tanto. É algo quando Deus tem algo específico para aquela pessoa. O que eu quero dizer a você é que tem dons, e eu quero mostrar para você alguns. Coloca para a gente ali. Tem 3 listas mais conversadas no Novo Testamento sobre listas de dons. Onde tiver um asterisco, no próximo lista vai ter, é porque ele já foi citado em outro lugar. Romanos 12, os dons que tem lá são esses, ó. Vê se você se encaixa em algum. Vai fazendo a sua listinha aí. Talvez vai faltar dedo na mão. Você tem dom de profecia, servir, ensinar, exortar ou dar ânimo, depende da tradução, contribuir, liderança, misericórdia. Percebam que o dom, ele vai dar um diferencial, mas não significa que todos os outros não possam também fazer isso. Por exemplo, o dom de contribuir. O dom de contribuir é quando a pessoa tem uma visão e uma facilidade nessa área, mas contribuição é de todos, servir é de todos. Muitos vão exercer liderança, mas existe uma capacitação especial de Deus. A lista de Coríntios tem mais coisas. Então, veja se você se encaixa ali. Sabedoria, conhecimento, cura, milagres, profecia, discernimento, línguas, interpretação de línguas, apostolado, profecia, ensino, milagres, cura, socorro, administração e línguas de novo. O mesmo texto vai trazer lá, 2 vezes. Mais um. E a lista de Efésios, esses 5 ali: apóstolo, profetas, evangelista, pastorado e ensino. Essas 3 listas trazem esses dons, mas tem alguns outros dons que estão em outros trechos da Bíblia, que eles não estão colocados especificamente numa lista, mas são esses ali, ó. Celibato, pobreza voluntário, martírio, quem tiver o dom do martírio, conversa comigo aí, hospitalidade, missões, intercessão e exorcismo. Alguém já falou assim: Deus me livre do exorcismo. A pessoa lembra do filme do exorcista. Gente, não é aquilo não, pode ser um pouco pior. Mais um, e tem mais uma listinha, essa é a lista completa.
Peter Wagner, num livro que ele escreveu sobre isso, e ele faz teste de dons ali, ele coloca esses dons. E ali estão todos eles, 27 dons ali listados, inclusive o teste de dons que a gente utiliza é baseado nesse material aí, onde você pode descobrir o seu dom. Então, dessa lista aí, viram todos lá? Profecia, serviço, ensino, exortação, contribuição, liderança, misericórdia, sabedoria, conhecimento e assim vai. Se você consegue se identificar em algum deles ali, talvez você diga assim, pastor, eu tenho muitas dúvidas, porque eu não sei nem o que significa aquela palavra ali. Tudo bem. Por exemplo, eu estava vendo uma outra lista que eu não coloquei ali, que trazia, por exemplo, artes. Não tem ali. Ou seja, as listas de dons, isso aí é apenas para a gente ter um norte. Mas Deus pode trazer uma capacitação especial, de acordo com a necessidade da igreja, porque os dons, eles têm a ver com isso, com a necessidade da igreja, para que a igreja cresça, para que a igreja se desenvolva, para que exista proteção à igreja, e Deus capacita. Então, quando a gente pensa nos dons, qual é o seu dom? Como nós poderemos, de alguma maneira, abençoar a igreja e servir o ministério de nossa igreja? Se nós descobrirmos qual é o nosso dom. Qual é o seu dom? Como que a gente descobre o nosso dom? Esse teste de dons, depois eu posso mandar na comunidade da igreja, posso mandar para você, mas ele só vai te apontar um caminho. Ele não gente, vai dizer assim, você é isso e acabou. Esse é o seu dom e pronto. Nós descobrimos o nosso dom quando eu olho também, o que eu sinto inclinação para fazer? Quando eu olho para aquela área e eu percebo uma necessidade e Deus capacita. Exemplo, quem vem de igreja bem pequena, levanta a mão aí. Igreja pequena. Igreja pequena não acontece muitas vezes de você que nunca gostou de trabalhar com criança ter que trabalhar no ministério infantil. E por incrível que pareça, você consegue fazer isso muito bem naquele período, e depois você olha para trás e fala assim, como eu tinha paciência. De repente, algumas pessoas que não têm facilidade com a música, elas estão no grupo de louvor ministrando. Uma vez eu ministrei louvor, gente. Vocês conseguem imaginar isso? Nem eu consigo. Ministrei, porque era um culto que precisava, e Deus deu capacidade. Teve gente que chegou depois e falou assim, nossa, como foi bom. Deus opera, é milagre, é o dom de milagre esse, né, Júnior? Veja, Deus faz milagres, porque o dom não é simplesmente a sua capacidade natural de fazer coisas. Dom é uma capacidade sobrenatural, espiritual de Deus para agir no nosso meio. Por isso eu preciso entender o que Deus está fazendo, o que Ele quer fazer, o que Ele fará, de que maneira, como Ele vai agir. E eu quero dizer a você, quando nós descobrimos o nosso dom, quando nós nos deixamos ser usados por Deus, no dom que Ele nos deu, as coisas são diferentes. Mas agora eu preciso fazer um parênteses aqui, tá? Queria que você prestasse muita atenção nisso. Você já sabe, normalmente, o seu dom. Normalmente a gente já sabe mais ou menos. Só que a gente eu vou usar aquela parábola lá, né? Nós estamos enterrando o nosso dom. Quantos na igreja que ficam e estão há tanto tempo sentados, absorvendo e recebendo, e é bom absorver e receber, mas por algum motivo de algo que aconteceu na sua história, você decidiu não usar mais os seus dons. Quantas vezes? Quantas pessoas, por machucados que tiveram na sua história de igreja, elas disseram assim, não vou mais fazer isso. Aquela pessoa era uma bênção. Aquela pessoa ajudava, aquela pessoa, ela estava sempre à frente, aquela pessoa, ela tinha condições, ela tinha algo de Deus ali, sobrenatural, que usava ela.
mas por algumas coisas, seja uma história na família, seja uma história na igreja, seja uma história por onde for, aconteceu algo que ela disse assim: eu não quero mais. Mas sabe o que é interessante nisso? Que quando nós dizemos, eu não quero mais, eu estou dizendo para quem isso? Quando eu deixo de exercer o dom que Deus me deu, e foi Deus que deu, eu estou dizendo não para a igreja ou para aquilo que Deus me deu? Então eu preciso olhar e falar assim, olha, eu tenho um compromisso de servir o ministério e eu preciso dinamizar esse dom que Deus me deu. Mas talvez o que nos falte é outra coisa, talvez o que nos falte é aceitar ser equipado pelo meu líder para servir. Porque para servir o ministério da nossa igreja, nós precisamos fazer o quê? Ser equipado pelo nosso líder para servir, ou pelos nossos líderes. O texto de Efésios vai dizer assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para pastores, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Ou seja, tem pessoas que Deus colocou na igreja dele para me capacitar, para que eu cresça, para que eu desenvolva, mas eu preciso aceitar ser capacitado. Eu não tenho as respostas todas. Eu preciso estudar, eu preciso ser aperfeiçoado, eu preciso crescer. Por que Deus coloca essas pessoas? Para que o corpo de Cristo seja edificado. Abre a sua Bíblia em Efésios, eu não coloquei esse texto que eu quero ler aqui, ali na projeção. Efésios capítulo 4, que está falando ali sobre os dons e nosso trabalho, o texto vai dizer assim, ó, versículo 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Efésios 4, versículo 13. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ou seja, o que o texto está dizendo? Que nós vamos ser equipados para que a gente amadureça, para que nós possamos crescer. Versículo 14 diz assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e aspereza de homens que induzem ao erro. Veja, existem ensinamentos que chegam na igreja e nos induzem ao erro. Por isso eu preciso ser treinado, eu preciso ser equipado. A gente conversava hoje ali na nossa EBD, que nós precisamos conhecer a palavra para poder responder algumas coisas. E como que eu aprendo? Algumas coisas eu aprendo estudando, e outras coisas eu aprendo sendo treinado para isso. Versículo 16. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função, e está falando do corpo de Cristo ali. Existem então funções dentro da igreja, e a função de alguns vai ser exatamente de ensinar, mas eu preciso vir, porque se eu não cresço, eu poderei ser levado a todo vento de doutrina. Eu lembro na minha adolescência, eu não sei na adolescência de alguns aqui, nos anos, deixa eu falar a idade agora, nos anos 90, nossa, adolescentes dos anos 90 faz tempo isso. Na minha adolescência, nos anos 90, houve um avivamento no Brasil, pelo menos lá em Dourados teve. E eu lembro que algumas igrejas começou uma onda, só que eu não sei se é avivamento, o que foi isso, que eram as igrejas, o pessoal recebendo dente de ouro. Vocês lembram disso? Tinha dente de ouro, e eu lembro que teve gente que recebeu dente de prata. Não, de ouro branco. E teve gente que recebeu os dentes de porcelana. De verdade, eu lembro disso. Eu lembro que começou em Toronto a unção do riso, que as pessoas começavam a rir e não paravam mais. E na mesma época começou
Eu não estou brincando, gente, parece piada, mas não é a unção da lagartixa, que a pessoa ficava grudada na parede. De verdade. E quando eu olho, eu olho para a minha adolescência, e graças a Deus a gente tinha um estudo muito forte da palavra de Deus, que a gente sobreviveu a isso. E eu lembro que muita gente não sobreviveu, muitas igrejas dividiram. Igrejas batistas deixaram de ser igrejas batistas porque elas disseram, é isso, e algumas depois voltaram atrás. Veja, eu quero só deixar bem claro para você, eu sei que o Espírito Santo do Senhor pode fazer o que Ele quiser, tá? Se Ele quiser tirar os dentes da sua boca e colocar tudo novo, Ele pode. Poder Ele tem para isso. Se Ele quiser fazer você ficar grudado no teto, Ele pode, Ele faz, se Ele quiser. O que faltava nessa época não eram simplesmente o que estava acontecendo, o que faltava era a firmeza doutrinária e bíblica, porque todas as teorias que vieram a partir disso eram baseadas em experiência e não na Bíblia. Eu vou considerar que a primeira pessoa que começou a rir nessa unção do riso, vou considerar a hipótese, tá bom? Foi Deus que colocou ali algo tão de alegria nela que ela começou a rir. Estou considerando, foi Deus. Mas eu não posso fazer da minha experiência pessoal teologia para todos. Esse é o problema. O problema não é eu tive uma experiência sobrenatural e a nossa igreja teve uma experiência sobrenatural e isso se torna verdade para todos. Por isso que nós vamos abençoar a nossa igreja servindo e o ministério quando a gente diz assim, espera aí, eu preciso aprender mais. Eu preciso saber mais, eu preciso conhecer mais, eu preciso ser equipado pela minha igreja para trabalhar. E um dos maiores empecilhos para a gente desenvolver os nossos talentos são a preguiça e o comodismo. A coisa que mais impede você de amadurecer, de crescer, de conhecer, é a sua preguiça, tá? A minha também. E o nosso comodismo, gente. É a preguiça e o comodismo, fala a verdade. Vai começar um novo curso de discipulado, quinta-feira, 20 horas. Aí a gente fala, meu Deus, mas está chovendo. Eu até dei meu nome. Sabe, a preguiça nos atrapalha, o comodismo nos atrapalha. A gente vai começar um treinamento sobre criação de filhos pequenos. E a gente vai começar esse curso, porque nós queremos capacitar os pais que aprendam sobre isso para ensinarem seus filhos. Mas vai ser 7 horas da manhã, no sábado. Que é a primeira coisa que a gente fala, não, né? Meu único dia que eu posso dormir pelo menos até às 8. Eu não vou acordar às 6:30. Veja, é uma escolha, mas o que nos atrapalha de servir e de aprender é aceitar ser treinado. Eu tenho um grupo de guerreiros, que a gente estava num ano sabático, a gente tinha parado antes de voltar para o livro 3, e eles ficaram muito assim, pastor, vamos voltar, e voltamos hoje, 7:30 da manhã. Eu fui dormir mais de meia-noite, e 6 horas da manhã, 5 para 7, foi a hora que eu levantei para me ajeitar e ficar pronto para nós fazermos o discipulado dos guerreiros, para depois já estar pronto para poder vir para o culto. Mas o senhor é pastor, eu tenho obrigação de fazer isso, mas eles não são. E eles estavam ali, porque eu preciso fazer uma escolha. O que nós esperamos de você, que você sirva em um ministério da nossa igreja? Sim, mas que você aceite ser treinado, que você diga assim, eu quero aprender, eu quero crescer. A importância de participar dos cursos e treinamentos é extremamente necessária. Eu não vou dizer quem, mas teve um homem que disse assim, pastor, hoje eu só me sinto capacitado para estar servindo nesse ministério que estou servindo por causa do treinamento que a gente teve no Guerreiro. Se não fosse esse treinamento, eu acho que eu não conseguiria fazer o que estou fazendo.
Veja, ele aceitou ser treinado, na sequência ele aceitou servir. É isso que nós precisamos fazer. Olha o texto de Hebreus 13, 17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Veja, o texto está falando ali de obediência, de submissão, de caminhar debaixo da orientação dos seus líderes. Por quê? Para que seja leve a caminhada. Gente, se tem algo que é pesado, é ser líder. Você que lidera alguma área aqui da igreja, você sabe. E principalmente quando você está tentando capacitar a equipe, você quer que a equipe cresça, que a equipe se desenvolva, e a equipe não quer saber. Ela quer caminhar do jeito dela, da maneira dela, porque ela já sabe o suficiente. Quando nós aceitamos ser treinados e equipados, a igreja cresce. Você cresce, você amadurece. Terceiro passo para nós servirmos em um ministério da nossa igreja é desenvolver um coração de servo. Nada façais por contenda ou vanglória. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, que tomando forma de servo. Nós precisamos desenvolver um coração de servo. Levanta, por favor, a mão aí. Quem hoje já serviu em alguma coisa aqui na igreja? Quem veio para o café da manhã? Quem serviu em alguma área? Por favor, levanta a mão aí. Vocês podiam ficar em pé, só para a gente identificar melhor? Quem já serviu em alguma coisa hoje na igreja? Hoje. Se você serviu em alguma, fica em pé, por favor. Serviu? E o pessoal ficou em pé lá em cima, legal. Você pode dar uma salva de palmas para esse pessoal que serviu? Legal. Podem sentar, Deus abençoe. Eles não fizeram isso para ganhar essas palmas. Mas eles merecem ser aplaudidos. Veja, desenvolver um coração de servo é vir servir, não porque serei aplaudido, mas saiba que quando nós decidimos servir, no mínimo, não vou dizer que acontece literalmente, mas o coração de Deus, ele se agrada. Então imagina o Senhor ficando em pé e ele aplaudindo. Não porque a gente está fazendo algo assim, eu sou obrigado e eu quero isso, porque eu desenvolvi um coração de servo. E a minha pergunta para você é: você está disposto a desenvolver esse coração? Um dos maiores empecilhos, ou o maior vilão contra servir é o orgulho. É o orgulho. Porque talvez eu não ache que eu deva fazer aquilo, porque veja quem eu sou. Veja quem você é. Uma pessoa aqui na igreja que pode servir. Terminou o café da manhã ali, a Sandra e o pessoal do café da manhã estavam retirando tudo ali. E naquele momento eu não estava com função nenhuma e não pensei nem no tema. Eu só vi a Sandra sofrendo para tirar ali as coisas junto com o pessoal. Eu só falei: Sandra, precisa de ajuda? A Sandra falou: sim, pastor. Peguei o bolo e levei. Não precisava? Não precisava. Tinha mais gente fazendo. Iam fazer talvez uma volta, uma ida a mais, uma descida a mais. Mas por que não? Por que não ajudar? Quando a gente tem encontro de homens aqui, que nós tiramos todas as cadeiras e a gente coloca as mesas, e quando termina o encontro a gente desmonta tudo. Quando vai ter aqui o evento das mulheres, e aí a gente, como homens, ajudamos as mulheres. Mas é o evento das mulheres. Mas a gente vai deixar a mulherada ficar descendo mesa e subindo mesa e mexendo com essas cadeiras? Não! Nós vamos servir, mas eu preciso desenvolver um coração de servo. Mas às vezes eu acho que eu sou importante demais para poder passar o pano naquele chão. Às vezes eu acho que eu sou importante demais para perceber que o cesto do lixo ficou cheio e eu posso ser a pessoa que vai ou avisar ou fazer aquilo. Veja que às vezes a gente está tão cheio de si mesmo nas funções que nós temos, que nós nos esquecemos que nós somos família e nós somos igreja. Sabe quando a gente chega com o nosso carro aqui e tem alguém para receber a gente, e a pessoa
ou com um sorriso ou não, diz assim para a gente, coloca o carro aqui, por favor, coloca o carro aqui. E às vezes a gente está tão estressado, que às vezes, a gente não, mas eu conheço pessoas, que elas tratam aquela pessoa que está ali como se fosse funcionário dela. Já viram isso acontecer? De situações, já teve gente que chegou para mim e falou assim, pastor, fulano quando chega ali, ele trata a gente mal. Veja, aquela pessoa que está lá no frio, aquela pessoa que ficou ali na recepção, na porta da recepção, pegando aquele vento da entrada ali, ela é tão servo quanto eu e você. É apenas função diferente. Aquele que ficou no estacionamento, aquele que estava na cozinha, aquele que precisou passar o pano, aquele que precisou, de alguma maneira, fazer algo mais braçal, é tão servo quanto eu e você. Então, veja, eu preciso desenvolver um coração de servo, porque uma pessoa que decide servir na igreja, se ela não tiver coração de servo, ela vai atrás apenas da glória. Ela apenas quer ser reconhecida. E se ela apenas quer ser reconhecida, ela vai sofrer. O que te motiva a servir? Lembre-se, servir é um antídoto contra o egoísmo. Quem serve aprende a não ser egoísta. Uma das coisas que eu tenho mais alegria é ver os meus filhos servindo na igreja. Como alegra meu coração. E eu gosto de ver. Quando eu vejo eles servindo, eu fico feliz, porque eles entenderam esse princípio. E eu acho interessante que muitas vezes eles estão servindo em funções que não serão vistos, mas estão servindo não para me agradar, não para agradar alguém, mas porque eles entenderam que precisavam servir. Servir me mantém com os pés no chão. Eu sei quem eu sou de verdade, porque eu paro de me achar. Não, eu estou aqui para servir. Eu acho interessante do exemplo de Jesus, ele lava os pés, e ele diz assim, façam isso vocês. Ele está dizendo assim, o maior, ele serve o menor, não é o contrário. Sabe aquelas igrejas onde uma ênfase, ela vem muito sobre os pastores, e os pastores precisam ser honrados? E precisam mesmo, mas não porque eles são melhores, não. Veja, ser honrado não significa agora uma submissão cega, eu ia falar uma palavra que eu esqueci, você fazer algo errado. Honrar o pastor é sim cuidar dele, abençoar ele, orar por ele, caminhar com ele, estar junto com ele, ser obediente a ele, mas não é algo onde você agora se torna escravo e simplesmente empregado desse homem. Não, eu preciso disso, eu preciso daquilo, porque senão meu pastor, eu preciso tomar cuidado. O serviço revela os meus potenciais e as minhas limitações. Quando eu decido servir, eu vou crescer e eu vou amadurecer. Romanos 12:3. Romanos 12:3 diz o seguinte: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. É isso que eu preciso ter, um conceito, não um conceito distorcido de quem eu sou, um conceito mais elevado. A pessoa, às vezes, ela não tem uma consciência de si mesma. Eu preciso estar pronto para servir. E por último, como que nós podemos servir o ministério da nossa igreja? Participando ativamente das programações. O texto de Atos diz, e todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Veja, eu não estou dizendo que você precisa vir em todos os cultos, tá? Quantos cultos nós temos oficiais na igreja? Quarta-feira, domingo de manhã, domingo à noite. Isso da igreja toda. Aí você tem encontro de homens, encontro de mulheres, encontro de casais, adolescentes, jovens, Viva a Vida. Mais algum? Não, né? Porque no Viva a Vida divide em 3 ali, né? Então vamos pensar, o Viva a Vida, o geral, e o Viva a Vida 60 mais, Viva a Vida Tempo de Deus e Viva a Vida Vivendo a Palavra. Veja,
Ou tanto de programação. A Lindóia, durante um período, todo mundo participava de tudo, porque cabia isso. Mas o que nós queremos não é que você participe de tudo, mas que você participe ativamente das programações. Sim, que você participe dos cultos. Sim, que você se envolva com o seu ministério, que você vá nas programações do seu ministério. Mas participar não é vir assistir ao culto, é vir cultuar. Você entende a diferença de assistir o culto e cultuar? Porque às vezes a gente vem para a igreja só para assistir o culto. E quando eu assisto o culto, no final eu digo assim, o louvor não foi bom. Porque eu estava assistindo e não gostei. Assistir o culto é a palavra, hoje o pastor demorou muito, ou coisa do tipo. Não é Deus falou comigo. Ou não é o que eu posso crescer com isso. Eu lembro, eu escutei uma mensagem sobre sermos consumidores, apenas consumidores e não distribuidores de bênção. Nós viemos para a igreja para consumir bênção e não distribuir bênção. Eu tinha 16 anos. E eu lembro que a gente orava antes do culto e eu disse assim para Deus, Deus, eu entendi que eu preciso distribuir bênção no culto. O que faço? Deus naquele momento falou muito claro na minha mente, no meu coração. Durante o culto, fique em oração. Eu falei, hã? Não acreditei. E aquela mesma voz repetiu. Fica sentado em tal lugar e fica orando. Sentei, como um adolescente que eu fui conversar, a minha amiga veio conversar comigo, porque de vez em quando eu conversava, só de vez em quando, não era sempre, não quero dar ideia para ninguém, e eu lembro que essa minha amiga falou assim para mim, e aí, vamos? E ela foi começar a conversar, daí eu disse assim, não conversa, ora. Ela até estranhou, né? Nossa, que crente. E ali, eu fiquei orando durante o culto. Quando terminou aquele momento da mensagem, o pastor falou assim, eu quero chamar as irmãs da intercessão, que a gente chamava elas de beatas, eu quero chamar as irmãs da intercessão, e elas vieram todas para frente, e quero chamar também, e aí chamou mais 2 jovens, e chamou essa minha amiga, e o Nildo também, e me chamou à frente. E eu lembro que eu fui à frente tremendo, de medo, de constrangimento, de não saber o que iria acontecer, de Deus, isso está acontecendo mesmo? Eu lembro que as pessoas começaram a vir à frente, o pastor falava, se você tem tal motivo, vem aqui, eles vão orar por vocês. E eu lembro que eu fui orando e orando pelos motivos que chegavam, e eu tinha muito medo que chegasse alguém com enfermidade, porque se alguém chegasse doente, eu ia orar e tinha que aparecer o resultado, né? Essa era a minha compreensão. Então, quando chegava alguém com problema do casamento, eu falava, esse é fácil de orar, porque ninguém vai saber se Deus respondeu ou não. E eu lembro quando chegou uma mulher com problema na coluna, e eu orei, e aquela mulher foi curada. E assim, para mim aquilo marcou de uma profundidade tão grande, porque eu vim para o culto não apenas para receber a bênção, mas para ser bênção. Quando eu entendo isso, participar ativamente da programação, ou seja, quando eu venho para os eventos, eu não venho apenas para estar ali, mas para ser parte daquela programação. Para na hora que a gente estiver no momento de louvor, e quem está aqui na frente sabe como é isso, quando a gente está nesse momento sendo conduzidos à oração, ao louvor, quando as pessoas estão em adoração e quando não estão. Quando a gente vem para o culto e a gente percebe pessoas novas na igreja, a gente pode chegar do lado e a gente está participando ativamente daquela programação. Quando eu vou dar a minha oferta, eu vou dar minha oferta como sinal de culto a Deus e não porque eu preciso pagar um compromisso. Quando a gente oferta ao Senhor, o nosso dízimo, a nossa oferta, não é o boleto que você está pagando do mês. Não é isso. É culto, é gratidão. Quando a gente entende isso, as coisas mudam. Hebreus 10, 25 diz assim, não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Veja, o texto está dizendo assim, não deixem de se reunir como igreja. Gente, a pandemia, ela trouxe algo muito difícil, né? Algumas pessoas não voltaram para a igreja depois da pandemia. O problema é que
o texto diz: não deixem de se reunir como igreja. Nós somos igreja quando estamos juntos. Sozinho eu não sou igreja. Não existe a expressão eu sou igreja. Existe nós somos igreja. Eu sou servo de Jesus. Eu sou servo. Eu faço parte do corpo de Cristo. Eu sou instrumento na mão de Deus. Mas nós somos igreja. Nós somos igreja. Nós somos o corpo de Cristo, porque é juntos. E isso vai acontecer como igreja. Então nós precisamos nos reunir, porque existe cura no meio da congregação. A cura do Senhor, ela se manifesta no nosso meio. Por isso nós precisamos estar juntos. Salmo 133, ele traz isso, que é ali onde estão juntos, ordena o Senhor a bênção. Quando eu entendo isso, eu entendo que servir e o ministério da nossa igreja é uma das atitudes que nós esperamos de você. Nós falamos que nós esperamos que você se comprometa de diversas maneiras aí, que você proteja a comunhão da nossa igreja, nós esperamos que você promova o crescimento da igreja, mas nós esperamos que você sirva em um ministério. Pode colocar para a gente a última tela? Sirva em um ministério de nossa igreja. De que maneira? Descobrindo os seus dons e talentos. Quais são os seus dons? Se você já sabe, coloca ele em exercício. Talvez o que você precise é isso, ser equipado pelos seus líderes para servir. Talvez você sabe qual é o seu dom. Talvez você tenha um dom que é atrair pessoas para conversar com você. Tem pessoas que naturalmente, parece que todo mundo gosta de conversar com ela, todo mundo gosta de se aconselhar com ela. Talvez você precisa ser equipado para ser um conselheiro, uma conselheira melhor. Mas olhe para o seu dom, seja equipado para servir melhor, desenvolva um coração de servo. Não trabalhe pensando assim, é para a minha glória, mas pense, é para a glória do Senhor. Nós trabalhamos para a glória dele. E participe ativamente das programações. Gente, nós temos programações demais, é claro, você não vai participar de todas, você vai escolher onde você vai estar, mas esteja junto, porque somos igreja. E aí sim nós vamos continuar crescendo, porque é isso que nós esperamos de você, essa atitude a gente espera de você. Vamos orar? Quero convidar você aí a colocar diante do Senhor a sua vida. E talvez você precise fazer algumas orações nesse momento. Talvez você precise, se você puder olhar ali a tela, coloca de novo ali a tela para a gente. Você possa olhar ali e pensar, coloca lá na última telinha para a gente. Você possa olhar ali e pensar, eu preciso descobrir qual é o meu dom. Talvez você precise dizer, olha, eu preciso fazer algum curso na igreja, eu preciso crescer. Talvez você fale assim, olha, eu sou muito orgulhoso, eu preciso de um coração de servo, eu estou muito metido, eu estou me achando muito. Talvez você precise dizer assim, olha, eu preciso voltar à ativa, eu estou muito encolhido, eu estou muito encolhida. Eu não sei qual é a sua oração desses 4 pontos, mas eu quero orar por você nesse momento. Senhor Deus, eu quero colocar diante do Senhor as nossas vidas, e quero pedir a Deus a graça e a misericórdia do Senhor sobre nós. Eu quero pedir a Deus que o Senhor nos ajude a sermos, ó Deus, homens e mulheres que servem nos ministérios da Tua igreja, Pai. Ajuda-nos, Deus, a descobrir qual é o nosso dom, Senhor. Talvez, ó Deus, alguns aqui, de alguma maneira, por algum desgosto, ó Deus, eles pararam de servir ao Senhor. Pararam de servir à igreja. Eu quero pedir a Deus que o Senhor possa trazer cura ao coração. E essas pessoas, ó Deus, tenham coragem para voltar, ó Deus. Dá, Senhor, coragem para vencer, ó Deus, a preguiça, que muitas vezes, ó Deus, faz com que a gente não se capacite, não queira crescer, o comodismo, Senhor. Eu quero pedir que o Senhor nos ajude a vencer o orgulho. Nos dá, ó Deus, um coração disposto a servir, Pai. Nos dá, ó Deus, um coração pronto para estar na Tua presença. E derrama, Deus, sobre nós o amor, ó Deus, por essa igreja, pela igreja, ó Deus, Batista Lindóia. Nos ajuda, Deus, a sermos aqueles que trabalham juntos. Cuida do nosso pastor, ó Deus, pastor Ilquias. Ajuda o Teu servo, ó Deus, na condução, na orientação,
Que o Senhor, ó Deus, dê graça a ele. Eu peço a Deus pelos líderes da tua igreja, líder de cada ministério, Pai, que o Senhor capacite, que o Senhor renove as forças e que a tua igreja aqui, Pai, ela continue crescendo no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.